paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Tiramos um tempo do nosso dia para lermos a palavra de Deus, conhecermos um pouco mais daquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra, que é direção para a nossa vida, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Estamos no livro do Gênesis, fazendo uma leitura sequencial e hoje nós já estamos no capítulo 41 e vamos prosseguir a partir do versículo 47. Nós estamos lendo a respeito da vida de José. José foi retirado da prisão, levado a Faraó para interpretar os sonhos de Faraó. E ali, cheio do Espírito de Deus, ele interpretou os sonhos que Faraó teve, falando a respeito dos 7 anos que viriam de muita fartura de alimento e depois de 7 anos de muita fome. E Faraó levantou a José porque reconheceu nele a presença do Espírito de Deus. Levantou a José como governador do Egito, porque reconheceu na vida de José a presença do Espírito de Deus e muita sabedoria. E José foi levantado como governador do Egito, a segunda autoridade no Egito depois de Faraó. Então vamos dar prosseguimento a essa leitura. Gênesis capítulo 41, versículo 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então aqui, os 7 anos de muito alimento aconteceram. Durante esse período, José, como governador do Egito, tomou todas as providências para que alimento fosse guardado para os 7 anos de fome que viriam em seguida. Então agora nós vamos ao capítulo 42, livro do Gênesis, capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre.
Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias, e ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Nós vemos nessa parte aqui que o primeiro sonho que o Senhor tinha dado a José se cumpriu, né? Por ocasião da fome em toda a terra, Jacó enviou seus filhos de Canaã ao Egito para comprar mantimento. E quando eles chegaram lá, quem é que vendia o mantimento era José. Mas eles não conheceram José, e José os conheceu. E eles conversaram entre si, porque José não revelou que os tinha conhecido, antes o tratou asperamente, dizendo que eles eram espias, e eles falaram ali que eles eram filhos de um ancião
né, da terra de Canaã. Esse ancião tinha 12 filhos, o mais novo, Benjamim, tinha ficado com o pai, e um não existia mais. Esse um que não existia mais, eles falavam a respeito de José. E José ali foi ouvindo os seus irmãos, e eles não sabiam que José conhecia a língua deles, pensavam que José não os estava compreendendo, e eles falaram do episódio em que José foi vendido, dizendo: nós não demos ouvidos a ele quando ele nos rogava, e a culpa daquilo que nós fizemos está vindo sobre nós. Por quê? Porque José disse que eles não poderiam voltar a comprar alimento se não trouxessem o irmão mais novo, e ainda disse que um dos irmãos, que foi Simeão, ficaria ali preso no Egito até o momento em que eles retornassem com o irmão mais novo, porque somente se eles assim fizessem, José disse que reconheceria que aquilo que eles estavam dizendo era verdade, que eles eram filhos de um mesmo pai e que eles não seriam espias. Mas tudo isso fazia parte daquilo que era o projeto de Deus, de que José reencontrasse ali seus irmãos. E nós vamos encerrar a nossa leitura bíblica de hoje, e no próximo episódio nós vamos continuar para ver como transcorreu essa história maravilhosa na palavra de Deus, aquilo que alimenta a nossa alma. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus.